Hoje, no ensino público, um professor pode ter mais de 60 faltas abonadas no ano, por vários fatores. A lei dá essa condicionante. É normal vir um substituto e começar a perguntar: o que a professora está dando? Deixa eu ver o seu caderno. Ela já falou de crase. Isso é aula perdida, né? Se o caderno é apostilado e tem lá a folhinha, 30º dia de aula, capítulo 24, ela não pergunta nada, ela preparou, ela leu no livro do professor como deve ser conduzida aquela aula, chega lá e começa a ministrar a aula. O caderno apostilado, por sua vez, o aluno ficou doente, teve um problema, mora numa cidade que muitas vezes depende de um transporte, o transporte não passou, aí a pessoa não foi na aula, né? O que vai ocorrer? Ela tem a mesma folhinha que diz que no 30º dia o capítulo é o 24, vai estudar na sua residência. O caderno apostilado, ele permite que as crianças de período integral possam, na mesma salinha que ela estudou de manhã, ela continua à tarde. Ah, vai outro professor, um estagiário. Qual é a única função? Fazer a tarefa de casa. E lá está toda a orientação para o professor no caderno dele e os exercícios já passados para aquelas crianças executar no futuro. Essa parte, eu vou tentar ser breve, porque eu sou tão apaixonado aí pela educação. Esse caderno também facilita quando a pessoa mora em Itacoaquecetuba, estuda numa escolinha e o pai comprou uma casa em Interlagos. Aí tem que se mudar. Quando muda a escola e não tem caderno apostilado, apesar de que todos dizem cumprir o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular para cada ano, isso não ocorre. Então há uma necessidade, perde a continuidade, né? Não tem o mesmo rendimento. E nem todos os professores têm uma qualificação adequada para preparar um plano. E esse facilita. Então, ele muda, não mudou nada. Se ele saiu de lá, no outro dia ele foi na aulinha, continua do mesmo padrão. O caderno apostilado faz com que a professora não perca tempo de escrever na lousa. O caderno apostilado pode explorar regionalidades. Alguns pedagogos dizem: mas não explora regionalidade. O Enem não é regional. Então, nós temos que ter o foco, mas você pode colocar no português: olha, o que é comum no idioma português no sul? O cara vai dizer lá Tchê, Guaiaca, Cusco, Bombacha, Guria. E quando perguntar aqui quais são os termos comuns em São Paulo, você vai pesquisar e vai ver lá: mina, sair com uma mina, né? Para muita gente, talvez, sair de carro e larguei o pau. O que é, né? Então, você vai para o Nordeste, tem outros, e aí você pode mandar e pedir uma redação que exagere os termos regionais de onde você se encontra. Se é na história, você vai perguntar qual é a principal revolução no Rio Grande do Sul. Vai dizer lá, Farroupilha, 20 de setembro. Qual é a de São Paulo? 9 de julho, constitucionalista. Qual é a do Nordeste? A Revolução Guararapes, 19 de abril. Na folha seguinte, você vai pedir uma redação sobre a Revolução do seu estado. Então você explora a regionalidade, você tem um monte de vantagens, e eu já tive, com o ministro Ventral, várias oportunidades. Eu gostaria que esse caderno apostilado fosse disponibilizado digitalmente na internet. Primeiro ano primário, o do professor lá reservado, o MEC pode mandar para o professor, mas o geral está lá. Se um município pequeno do estado, muitos deles, vendo a importância disso, fazem uma licitação para ver qual é o mais barato, se é o do objetivo, se é o do etapa, se é o positivo, né? E compra aquele caderno para a rede pública. Isso não seria necessário se tivesse o texto na internet. Eu advogo até que na capa devia ter um quadradinho deixando um espaço para propaganda.
Cara, mas por quê? Porque é o seguinte, se ele é dono do mercadinho e você vai lá e diz, olha, você não quer imprimir 100 apostilas por 5º ano? Se ele imprimir naquele quadradinho, vai a logomarca daquele supermercado. Então, você sem licitação, né? Se ele quiser imprimir 200 para o 6º ano, melhor, você não vai gastar nada no material didático. A escola vai ficar, e alguns locais remotos podem ocorrer. Ainda vamos agora dar uma passadinha, padronização, facilidade, pode ir tocando, eu acho que eu já abordei a maior parte, né? Ok? Vamos seguindo, falando em saúde, né? Nós temos que várias coisas a cuidar, e aí vem, pode ir correndo isso daí. Depois, no final, eu vou apresentar, mas vamos abordando. Saúde é um outro das minhas atividades que eu gosto muito, é fundamental para o cidadão e depende do governo. Se nós fizermos um bom governo nessa área, não precisamos dizer nada, né? Ok, próximo. Pode ir correndo aí. Isso, próxima. Ok. Tá aí, ó, propostas, né? Então, eu vou lá toda hora, busco, acho que o Mandetta já está cansado de quando eu vou lá propor alguma coisa, e eu digo o seguinte, é fundamental, hoje os hospitais de uma maneira geral têm o prontuário eletrônico, ele é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, então está lá disponível, mas eles não são interligados. Então, por que é tão importante essa interligação? Porque eu posso sofrer um acidente, estando viajando, estando na cidade de São Paulo, sofrer um acidente, vai pegar essa pessoa e vai levar para um hospital. Chegando lá, né, muitas vezes tem acesso ao documento do acidente, coloca o CPF, mas não acha nada a respeito. E não sabe se aquela pessoa é diabética, se aquela pessoa é alérgica, se tem marca-passo, que remédios toma. Então a interligação é necessário. Acho que o pagamento do SUS não deveria mais ser per capita para a cidade, deveria ser pela produtividade dos hospitais. No prontuário eletrônico, todo procedimento que o médico realiza, existe um código. Quando ele colocar o código do procedimento, no extremo direito aparece o valor. Consulta, coloca lá 735, aí vai aparecer lá, vintão, né? Trocou o coração, põe o código 100 mil. Então, dessa forma, sem relatório, os hospitais seriam indenizados por isso. E ainda eu coloquei ali, eu, por exemplo, como me mudei muito, né, estou sempre perdendo uma coisa ou outra, perco a tal da caderneta de vacinação. Você tem que vacinar tudo de novo. A minha mulher, que gostava muito da caderneta dela, né, porque era cheia de carimbo, ela guardava, Quando nós viemos aqui para São Paulo, 2 anos atrás, ela foi fazer trabalho voluntário ali no Santa Catarina, perto de onde nós moramos, e chegando lá, tinha que levar carteira de vacinação, foi procurar, não achou, tomou 12 vacinas novamente, né? E isso não é importante no caso dela, tranquilo, tem um conhecimento. Por que essa caderneta online ela é importante? Pela pessoa muitas vezes de baixa renda, que tem uma moradia que nem sempre tem aonde acondicionar direito, tem uma enchente, tem um problema, se mudou, pegou fogo, perdeu, né? Isso tem que estar no celular, digital, a mesma carinha, o mesmo carimbo. Você vai lá na secretaria onde você foi vacinado, a pessoa pergunta, qual é o CPF da criança? Ela fala, ela coloca ali na rede, daqui a pouco aparece no celular dela. E ela ainda recebe, né, informações ou mensagens dizendo, amanhã é dia de vacinar seu filho, você não vacinou seu filho. E a escola que controla a educação pelo CPF
também vai saber quem foi vacinado, quem não foi vacinado, e pode fazer políticas públicas específicas para buscar um bom resultado, ok? Vamos lá na segurança, é só para de passagem. O que eu apresento para a segurança, ela é uma integralidade das ações. É a educação, é a saúde, é o Estado prestando a função que ele tem. Tudo isso contribui para que a pessoa possa ter melhores condições de emprego, melhores condições de estudo, e isso se reflete nos aspectos de segurança. Nós podemos verificar a integração, que já ocorre de uma maneira boa, pode melhorar, ok? E eu não sei quem mora em São Paulo aqui, se já tem no app no seu celular esse São Paulo Mais Segura. Quem já tem? Isso. Esse app, né, se entrar aí agora no Google Play, Companhia Limitada, ele prevê que você, cidadão, né, utilizando o seu celular, você possa auxiliar a polícia. Olha, viu uma coisa de errada, aí tá aí, ó, app. Essa participação, não adianta reclamar da polícia, né, achando que a segurança é um problema só da polícia. Segurança é um problema de todos nós, e a participação da comunidade, ela é fundamental, além de que atividades desse tipo facilita a integração entre as pessoas. Se você alertar que foi roubado alguma coisa, ou informar a polícia, esse sinal, através da guarda municipal, ele vai um alerta num raio de 200 metros para todos que estão naquela área que ocorreu o problema. Então, segurança é integração. Vamos em frente. Eu falei da população, é fundamental, esse assunto é importante que seja debatido, ok? E nós agora, muitas vezes as pessoas me perguntam, o cidadão tem que estar armado, e nós ficamos brigando lá, né? A direita dizendo que tem que estar armado, a esquerda dizendo que não tem que estar desarmado. Essa discussão não é para ter. Dentro do contexto democrático em que nós vivemos, foi feito um plebiscito. O plebiscito, muita gente desconhece, realizado em 2005, diz que é um direito do cidadão ter uma arma. Ganhou por 63,8%. Então não compete ao legislador discutir se deve ou não. Isso já foi tomada a decisão já. Compete agora só regulamentar como esse cidadão vai ter direito à sua arma. E esse é outro ponto positivo que nós temos que dizer. Não é vangloriar que agora o cidadão pode ter uma arma. Nós temos aqui dizer que agora o plebiscito decidido pelo cidadão foi cumprido. Ok? Vamos em frente. Atividade parlamentar, eu coloquei algumas coisas aí que tem ocorrido lá. Isso daí são propostas. Quando se fala do parlamentar, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de responder. O que faz, como não faz, se o cidadão pode ir lá deduzir do salário. Entrem no site. Se o deputado perde uma votação, é descontado do salário dele. Simples. Não tem esse contexto. Isso já é lei, já é dessa forma. E lá também tem a prestação de contas de todos eles. A população, é importante que nós, conservadores, tenhamos a consciência bem disso daí, né? Ainda hoje alguns me perguntam assim: tem ou não tem auxílio paletó? Nunca existiu. E se tiver, tô doido para saber de onde está, para poder abrir mão dele. Cheguei lá todo bacanão, quero abrir mão do auxílio paletó. Falou, nunca teve. Não,
repara o seguinte, mas sempre falava do político. Então, repara que muitas vezes nós fazemos crítica, gastamos energia e um discurso numa coisa que não tem. Quando eu pedi lá, queria um lápis e papel, manda buscar lá. Não, não tem. O senhor tem que comprar, depois o senhor é ressarcido. Aí... a minha passagem, manda vir, não tem, o senhor pode comprar e é ressarcido. Como é que funciona? Tem lá os valores, você tem, no caso de São Paulo, varia com o estado, equivale a 37 mil. Né? Você quer comprar caneta BIC, vai lá e compra. Quer comprar papel, compra passagem. Posso alugar um escritório aqui? Pode. A Câmara reembolsa dentro dos 37. Mas se eu quiser mandar, eu tenho aqui o pessoal da reserva, são 20 mil pessoas, eu quero mandar uma carta para eles. Pode mandar? Pode. Né? Só que dentro dos 37. Cada carta custa quanto? 80 centavos, dependendo, 30 real. Faz tempo que vocês não mandam carta. Só manda e-mail, só manda WhatsApp. Pergunta aí no Google, quanto custa para mandar uma carta simples? Enquanto isso, eu aqui vou falar de uma proposta do número único. O Brasil sempre teve a vontade de ter um cadastro único e nunca conseguiu, porque a Receita diz, olha, eu não posso compartilhar meu dado, eu não posso, o eleitoral fala a mesma coisa, não posso compartilhar, e assim vai. Então eu apresentei a proposta, que é simplesinha, é só esse contexto, né, que diz que o CPF passa a ser o número, obrigado, lhe agradeço bastante. O CPF passa a ser o número único do cidadão. Eu não sei se vocês já sabem que há 4 anos a criança já nasce com o CPF na certidão de nascimento. Né? Eu vejo que alguns balançaram a cabeça, mas muita gente não sabia. Eu tenho até um tijolinho nessa decisão aí. Né? E esse contexto vai permitir então que nós possamos, que essa criança, quando ele for tirar uma carteira de identidade, o número da carteira de identidade será o mesmo que está na certidão de nascimento. Ou se não foi colocado, porque ele tinha já 5 anos, ele leva lá e vai ocorrer. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai emitir um documento que vai ter o número de carteira de identidade do CPF. Eu não sei se vocês sabem, hoje o cidadão pode ter 27 números de carteira de identidade diferente, uma por cada estado. Então, isso é essa proposta, ele pode tirar em quantos estados ele quiser, mas só terá um número. Quando ele for tirar título de eleitor, também só terá aquele número. PIS, PASEP, por aí fora vai. Então está caminhando, faz parte desse projeto, ele é desenvolvido em conjunto com o deputado Felipe Rigoni. Vamos em frente. A carteira de motorista, as autoescolas estão um pouco bravas comigo, mas eu, por exemplo, vejo que uma carteira de motorista hoje, que custa R$ 2.500 a R$ 3.000, é muito cara para o cidadão brasileiro, é desproporcional. Aí eu pesquisei, né, quanto custa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, é $100. Aí, para não dizer que nós estamos copiando os outros países, né, eu voltei a me lembrar do meu tempo, de quando eu tirei carteira de motorista, já se fazem aí um bom tempo. Você comprava um livrinho, né, esse livrinho quase 50 anos, estou com 65, tira 18 e é o tempo. Você comprava um livrinho e aquele livrinho você estudava, pagava lá 20, fazia a prova. Se você dirigia mais ou menos, né, você
contratava a autoescola, ela dava ali 3, 4 aulas, você se preparava e executava. Como é hoje? 20 aulas teóricas, 20 aulas práticas de carro, 20 aulas práticas de moto, o médico só o cadastrado pelo Detran, o simulador tem que ter, o Dedalda digital. Então ela foi custando elevado. O presidente Bolsonaro, isso nós temos que ressaltar, já tomou uma série de medidas que vêm a facilitar. O simulador já não é mais obrigatório. Aí, em algumas palestras, eu vou no sindicato, eles perguntam, o que nós vamos fazer com o simulador? Eu digo, olha, vamos colocar nas escolas, né, a criança que usar vai pagar lá o seu cincão, vamos colocar no shopping para a criança começar a se educar desde pequenininho. Ele já vai começando a utilizar aquele material. Então o presidente já colocou isso, o presidente já informou, por exemplo, que o médico não precisa ser o cadastrado no Detran, qualquer médico pode ajudar essa pessoa carente. Como é que uma pessoa que ganha R$ 1.000.000 pode pagar R$ 2.500? É como se, imagina o salário seu, é como se a carteira de motorista custasse 2,5 vezes o que você ganha. É muito caro. E eu acho que eu não estarei prejudicando as autoescolas, porque é o seguinte, hoje uma pessoa tem 20 aulas e paga R$ 2.500, mas se cair para baixo de 500, vai aparecer 6 para fazer ali 3, 4, 5 aulas. 6 vezes 5, 30 aulas na autoescola. E a autoescola não sendo obrigatória, ela também não vai ter que pagar para ter chapa vermelha, pagar o software, pagar para digital. O custo dela também diminui. E o número de pessoas que vão ter acesso à carteira é muito maior. Hoje a polícia militar, quando faz uma blitz, apreende um volume de garotada sem moto, aí os motoboy, grande, porque a carteira custa R$ 2.500 e a motinha custa R$ 1.500. Eu mesmo uso muito uma motinha aqui para cumprir os meus expedientes, né? Quando eu comprei uma moto, fui vender, quanto vale? Lá o pessoal, levei numa loja e falou assim, R$ 1.500. Tá de brincadeira. Fui na outra, falei, esse cara pensa que sou trouxa. Fui lá, perguntei, 1.500. Então essa motinha que eu tenho lá, uma XR200, que já tem, do ano 2000, vale 1.500. Então a pessoa, muitas vezes, tem recurso para comprar a motocicleta, mas não tem recurso para poder tirar a carteira de motorista, ok? Tem outros assuntos que eu poderia ficar alongando sobre isso, e atualmente tem uma comissão lá no Congresso que está fazendo a revisão do Código Brasileiro de Trânsito. Então é nessas coisas que nós temos que estar participando, é nessas coisas que pode ser produtivo. Eu vejo que temos uma burocracia muito grande para blindar um carro hoje, e é caro. Eu digo, não é a blindagem em si, porque é um problema de mercado, eu digo a burocracia, né? Pode ser desburocratizado, né? Qualquer pessoa pode blindar um carro. Antes se pensava que o bandido ia blindar um carro e sair praticando assalto. Passado todo esse tempo, ele não usa o carro blindado. Por que ele não usa o carro blindado? Porque ele é pesado, porque ele é registrado, porque não consegue correr rápido para fugir, porque ele não é rápido, porque os vidros de trás não abaixam, ele não consegue colocar a arma para fazer. Então para que o Exército precisa autorizar? No meu entender, zero burocracia, e por aí vai. Então é importante estarmos atentos naquilo que pode melhorar a vida para o cidadão brasileiro nessa revisão do Código Penal brasileiro. Outra proposta, aí são várias que foram apresentadas, do veículo blindado, já falei um pouquinho, vamos para frente. Remédio na Anvisa. Eu fui numa palestra sobre doenças raras, e lá eu fui porque o comandante Vilas Boas, o general Vilas Boas, ia assistir. E como era no Congresso, eu era deputado novo, sentei do lado dele, na cadeira de roda, e aí eu vi as mães reclamarem que o remédio, as mães de crianças com doenças raras, que demorava muito tempo para ser aprovado. E aí, dentro desse foco,
Assisti também uma palestra muito boa de um funcionário da Anvisa, que ele falava do volume que a Anvisa tinha e que um remédio normalmente leva de 1 ano e meio a 2 para ser aprovado. Que os de doenças raras, né, tem uma prioridade e leva ali 6, 8 meses. É muito tempo. Um remédio, por exemplo, comum para câncer, quando ele foi aprovado, já tem um novo no mercado. Então nós estamos sempre atrasados. Aí apresentei uma proposta, muitos deputados me auxiliaram, né, que diz o seguinte: o remédio que já na União Europeia foi aprovado, no americano já foi aprovado, no Japão já foi aprovado, no Canadá já foi aprovado, esse remédio é protocolado na Anvisa e vendido imediatamente. Então, está lá. São muitos projetos para serem relatados, para serem estudados e para dar andamento. Então, eu acho que isso daí, né, o governo Bolsonaro, se nós conseguirmos emplacar, vai poder agilizar muito o problema de saúde. Quem tem recurso, traz o remédio de fora. Quem não tem é que sofre. Ok? O serviço postal, eu sou favorável às privatizações e expliquei o porquê. Então essa proposta, ela permite, né, que o serviço postal possa ser explorado mediante autorização, concessão ou permissão. Na prática é a quebra do monopólio da carta. Quanto vale a carta? R$1,30. Quem falava lá em 20 centavos, né? R$1,30. Se eu vou mandar para 20 pessoas, 20 mil? 26 mil. Posso mandar? Pode. Dentro dos 37. E a passagem para dentro dos 37. Agora eu tenho lá no meu gabinete. Não pode comprar gênero alimentício. E o cafezinho do escritório? Pode comprar o pó de café? Não. Pode comprar o açúcar? Não. Eu posso contratar uma firma para ela fornecer o serviço de café. Mas eu não posso. Mas eu quero colocar uma impressora. Pode comprar impressora? Não. Você pode alugar uma impressora. E os móveis, pode comprar? Não. Você pode alugar. Então, é importante conhecer tudo isso. E a pessoa diz assim: deputado, você trabalha só terça, quarta e quinta? Eu digo, normalmente, terça, quarta e quinta, eu estou em Brasília. Sexta, sábado, domingo, segunda, eu estou no estado em alguma atividade. Por acaso, hoje é feriado? Estou eu aqui. Hoje à noite, hoje à noite, tem um jantar do Ministério Público de confraternização. Importante estar presente. Você tem que conhecer as pessoas, ver como pode atuar. Isso não é lazer, isso é atividade. Então, o parlamentar, quem assiste a TV Câmara de terça e quarta, as sessões estão indo até que horário mais ou menos? Algumas vezes ultrapassa. Então, na realidade, o que nós temos que fazer, antes se perguntava até que hora vai, ninguém assistir. Então eu vejo a Câmara dos Deputados, né, com resultados bastante expressivos para esse ano. Ok, no serviço postal, tem outros... chegou onde eu queria. Eu vi que distribuíram aí um imposto único, né? Nós temos essa folhinha, trouxe uma para cada um para facilitar. Ele diz respeito ao seguinte: hoje nós temos duas propostas sobre tributo, importante para o país. Volto a dizer que a melhor forma de nós consolidarmos o que nós pensamos, o que o presidente pensa, é ele ter um bom governo. Tudo o resto é resto. Bom governo. E aí tem a reforma tributária. A da Câmara é o IBS. O IBS foi proposto pelo deputado Baleia Rossi, uma proposta muito boa também, né? E que cria o imposto na ponta da linha, o imposto sobre bens e serviços. Só que, no meu entender, ele tem algumas observações. Durante 10 anos, os impostos atuais continuam e vão decaindo. E o IBS vai crescendo.
Então, durante 10 anos, em vez de simplificar, vai complicar. Outra coisa é que todo imposto vai para a ponta da linha e vai no consumidor final. Alguns estados, como São Paulo, que é um estado muito exportador, vai perder muita receita. E todo esse imposto na ponta da linha, que vai girar em torno de 25% a 30%, vamos pegar o valor médio aí em torno de 28%, né? Ele vai impactar. Então, quando você vai na feira, né, também não tem nota fiscal. Você compra um cachorro ou um cavalo, que eu gosto, né, varia ali de milão a 500, não tem nota fiscal. Você faz uma reforma no seu apartamento porque está vazando, não tem nota fiscal. Você compra, né, o Netflix, não tem nota fiscal. Você baixa uma música no Spotify aí do app, não tem nota fiscal. Você passa no pedágio? O pedágio ainda fica fácil deles controlar, porque lá ele tem ele fica um registro, né, no contexto, mas outros aspectos você não tem. Eu brinco sempre, né? Alguém que, quando cortou o cabelo, falando de serviço, pagou lá os trintão, né? E o barbeiro falou assim: espera que eu vou lhe dar a sua notinha. Ou, no caso feminino, que muitas vezes gasta quinhentão, né? Que já é dinheiro, também não tem nota fiscal. Então, você vem aqui. Então, eu coloquei ali vários, por isso que eu escrevi aqui, ó: não adianta outro imposto que dependa de nota fiscal. E aí, aqui nós colocamos a proposta do Sintra, né? Por isso está escrito o nome dele: 2,5% no crédito e no débito, e acaba todos os impostos, inclusive a nota fiscal. A pessoa diz o seguinte: ocorrendo dessa forma, vai facilitar. Tem uma parcela que acha que não deve acabar o imposto de renda e o IPTU, por eles serem seletivos. E sendo seletivos, né, já abrange. E ali o dinheiro seria distribuído nas bolinhas: 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município e 10% para políticas regionais. O Congresso diz quanto vai para cada local. Isso é o Pacto Federativo. Olha, muita gente vai comprar só em dinheiro, porque é na transação. Por isso que do lado eu agreguei ali em verde: compras acima de R$1.000 só no cartão. E por que eu coloquei? Porque na Europa eu vi isso, né? Um amigo foi comprar um iPhone, quis pagar em euros, nada além de 1.000 euros pode receber. Para evitar, como ocorreu um caso aqui de um governador que comprava joia de 20 mil euros, 30 mil euros. Então isso está proibido agora, né? Isso está proibido agora. Então nós trouxemos para cá. Eu também recebia muito no celular as pessoas propondo para que mudasse a cor da nota de 100 e de 50. E aí apresentei a proposta que eu acho melhor: acaba com a nota de 100 e de 50. Porque aí não vai ter mala de dinheiro nem apartamento de dinheiro. O dinheiro vai estar eletronicamente. Se isso ocorrer, essa proposta substitutiva, teria as seguintes vantagens aí embaixo. Vou falar de alguma delas, já que foi o tema da palestra. Ninguém mais vai dever para o fisco. Não tem isso de dizer que a rede de TV X deve para o fisco. Não vai dever. Quando o dinheiro entrar, sai 2,5%. Né? Não vai ter mais problema. O tamanho a complexidade, os contadores vão ter mais facilidade. O custo contábil diminui, né? Eles vão pensar em um outro contexto. Ele permite ajustes e flexibilidade. Nós vamos falar mais à frente. Aí acaba com isenção tributária, se você desejar. Você, dentro disso, né, acaba com o contencioso tributário. O pessoal brinca e diz assim: os advogados tributaristas não vão gostar.
Sempre vai ter serviço, mas logicamente, eu não sei se vocês sabem que o contencioso tributário hoje no país, ele está entre 3 e 4 trilhões de reais. Então, isso tudo gera o que se fala, né, da dificuldade jurídica. Esse contexto combate a corrupção, né, em vários níveis. Primeiro, que não vai ter o dinheiro em espécie das pessoas, e em segundo lugar, é que também, se tiver, né, algum fiscal que não seja muito honesto e quer trocar a aplicação de uma multa por não vai ter. Então, acaba a corrupção. Repara que os anteriores não mexem nisso. A economia informal paga imposto. Você está vendendo ali no camelô, não interessa onde você está vendendo, está pagando imposto. Quando eu quero levar tudo para o eletrônico, eu não fui na China, mas diz que na China alguns mendigos usam lá uma plaquinha com QR Code. Se você quer, não tem coisa pequena, se você quer depositar alguma coisa, você aponta, coloca. Outros países estão diminuindo efetivamente o dinheiro em espécie. Exatamente dentro desse princípio mundial que nós temos hoje de combater a corrupção. Vai ficar muito mais difícil a pessoa executar. Você também acaba com o que se chama pejotização. É a pessoa querer ser uma pessoa jurídica para pagar menos imposto do que eu pago como pessoa física. Porque pessoa física ou jurídica vai pagar 2,5%. Então, simples, não vai precisar mais ter essa burocracia. Você também diminui o tamanho do Estado, porque a máquina arrecadatória pode ser menor. Você combate a criminalidade, porque vai ter rastreamento do dinheiro, né? A pessoa vai estar vendo o fluxo financeiro, o COAF vai poder exercer efetivamente a sua missão. Eu concordo com o deputado Sanderson quando ele abordou a importância do COAF para o nosso país. Aí, máxima simplificação, aumenta a arrecadação, todos pagam imposto, é fácil compreensão, fácil verificação, não possui comitê gestor. Quem estudou as propostas que estão em vigor na Câmara, ele institui um comitê gestor com representante com representante de todos os estados brasileiros. Então, repara que nesse caso não tem comitê gestor. Você também, dentro desse contexto, os demais impostos, por exemplo, o IBS, ele tem uma tarifa nacional, uma tarifa que é de cada estado, pode ser diferente, e uma tarifa por município, que pode ser diferente. Como nós temos 5.570 municípios, podem chegar a ter 5.570 alíquotas diferentes pelo IBS, o que complica, apesar de que quando você emite uma nota fiscal, quando você colocar o CEP, já pode vir, né? Mas repara como que é. E quem não emite nota? Não tem solução. Você também, eu não sei se quantos tem empresário aqui, essa proposta ajusta o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? Hoje, quem tem uma empresa tem um software da Receita que te olha, tem um software do Estado que te olha, tem um software do município que está te olhando. Quando você emitiu uma nota fiscal, dali 22 dias, varia com o Estado, ele tem que recolher aquele tributo. Tá, mas eu só vou receber daqui a 30, meu amigo, tem que recolher. E muitas vezes você vende com 60, 90, 120 dias, então nesse imposto não tem problema de fluxo de caixa. Quando entrar o dinheiro, 2,5 é mordido.
você também, né, as regras de exportação podem ser mantidas, porque você coloca uma conta naquela empresa e diz, dessa conta, né, e aí os auditores fiscais, os advogados, os contadores vão estar assinando, nessa conta não tem desconto de 2,5%, não tem desconto nenhum. Você também faz investimentos lá, financeiro, mas eu quero aplicar na bolsa, vou pagar 2,5 de cara, vou ganhar depois 0,5, ninguém mais vai colocar, não é isso. O 2,5 é só sobre o lucro. Apliquei 10 mil, tá bem, está aplicado. Quanto pagou? Nada. Voltou de novo, voltou 11 mil, né? Vou pagar 2,5 sobre 1.000. Voltou 9, não paga nada. Então, é dessa forma. Você acaba a sonegação, a legislação fica simplificada, os recursos, fruto dessa distribuição, irão direto para os entes federativos. Né? Não tem que passar em comitê gestor, o município não tem que ir lá pedir dinheiro para o deputado, é uma romaria de gente pedindo dinheiro para o parlamentar. Acaba esse problema, né? Dentro desse foco. O tributa dividendos toda hora, né? É um discurso até que muitas vezes a oposição ao governo executa, né? A esquerda, tem que tributar dividendo, tem que tributar dividendo. Essa proposta tributa. Porque quando uma empresa paga para uma pessoa, a empresa vai pagar 2,5, a pessoa recebendo vai pagar 2,5, quando ela for gastar, ela vai pagar 2,5, o que dá 8,1. Está dentro. Uma perguntinha, quando você está fazendo a operação drawback, como é que você faz essa brincadeira? Operação? Drawback. Eu não sei o que é, pode me explicar. A operação drawback é o seguinte, eu uso muito produto de fora para complementar o meu produto para mim poder vender, fazer exportação. Então, eu aloco um recurso para essa operação. Isso chama-se operação drawback, ou seja, eu não estou usando efetivamente o recurso para mim produzir. O Banco Central vai regularizar, mas quando você aplica um dinheiro num cartão de crédito, né, pré-pago, tá. Vamos interromper? Quer fazer a foto? Tem outro ali. Eu vou ter que pegar avião agora uma hora. Daqui a uma hora. Daqui a coisa tem uma meia hora. Vamos fazer a foto? Então vamos fazer a foto de todo mundo aqui, ali na frente do painel.